E aí pessoal, Metanarrativa, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre a vida de um grande homem de Deus, né, considerado como um dos pais apostólicos, que é Policarpo de Esmirna, ele que foi discípulo direto do próprio apóstolo João, né? Tem até outros vídeos que eu vou falar sobre isso daí. Só que é o seguinte, aqui nesse vídeo eu quero não só falar sobre uma espécie de biografia, não é bem uma biografia porque eu não vou falar sobre a vida dele toda, seus tratados teológicos e sua vida cristã, né? Mas vou falar um pouco mais voltado para a parte do martírio, né? Não só em relação a isso, mas também um mito que é meio que criado, né, no nosso imaginário a respeito do martírio nos primeiros séculos era cristã, né, que é justamente ali no período dos cristãos primitivos. Então, assim, já lancei um outro vídeo passado falando um pouco sobre o martírio cristão, sobre a perseguição cristã nos primeiros séculos, né, ali com os cristãos primitivos. Você pode estar assistindo aí depois, eu vou colocar aí no card. E nesse vídeo aqui eu quero explorar um pouco mais sobre isso. Eu indiquei até esse livro é onde eu geralmente me baseio, né, nessa parte mais histórica da história da igreja, e também no livro do John Foxe, no livro do John Foxe também, que é o livro dos Mártires. É um livro muito bom, ali em meados do século XVI, né, ele escreveu, fez um tratado histórico, e onde ele se baseou também na história da igreja segundo o historiador Eusébio de Cesareia. Então, é um livro não só muito bom de você ler, como também é um livro que ele tem bastante relevância e também ele tem uma certa segurança a respeito dos documentos históricos ou a respeito da realidade que aconteceu, sem que você tenha assim, uma desconfiança da narrativa, se ela é criada ou não. De fato, ela é documentada e ela é escrita por historiadores confiáveis, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Policarpo, né, como eu falei, pegando essa parte mais de seu martírio, ele foi um cristão, ou um dos maiores cristãos de sua época, né? Tanto é que as pessoas conheciam Policarpo justamente porque ele tinha um destaque maior sobre os demais cristãos, porque ele apacentava, né? Ele era bispo de Esmirna, discípulo direto do próprio apóstolo João, qual o apóstolo João ali concedeu ele, ou melhor, consagrou, né? Melhor assim dizendo, como bispo. Então ele pastoreou aquela comunidade de Esmirna e ele teve uma vida bem fundamentada biblicamente, né? Tanto em ensinamentos bíblicos quanto com ensinamentos apostólicos, né? O próprio apóstolo João o pastoreava. Então, quando a gente se dá com o martírio de Policarpo, ele já é um homem maduro, né? 86 anos de idade, já é um senhor de idade. E Policarpo, ele teve um posicionamento ou uma posição de um cristão que hoje, infelizmente, a gente não vê ou vê pouco, né? A perseguição cristã naquela época, ela era bem aflorada, ela era bem desenvolvida, por assim dizer. E os cristãos, eles se entregavam à morte. E aí é que está o fato interessante a respeito daquele mito imaginário que foi criado em nós, que eu estava falando. Porque o que é que a gente tem em mente a respeito dos cristãos primitivos, né, que foram martirizados pelo Império Romano? É que esses tais cristãos, eles tinham um certo medo ou receio, ou eles se entregavam à morte e ao martírio, por mais que eles confessassem ali a Cristo, mas eles eram, de certa forma, meio que contidos, receosos. E aí é que está justamente esse mito imaginário, de certa forma, uma imaginação popular que nós temos, né? Aqui nesse livro, A História do Cristianismo, Bruce Shelley, ele vai justamente quebrar esse paradigma, né? Que ele vai relatar isso historicamente, que não havia isso entre aqueles cristãos que foram martirizados, né? Até antes ali
do ano 200, né, depois de Cristo, não havia essa tal perseguição a qual os cristãos eles eram ali não só censurados, mas eles ficavam contidos, eles ficavam mais na deles, aquela imagem que a gente tem, né? Ele vai relatar aqui nesse livro que os cristãos primitivos daquela época, quando eles eram induzidos pelo Império Romano a negarem a Cristo, na verdade, os cristãos eles eram as pessoas que meio que afrontavam o Império Romano, né? Então, eles não é que eles resistissem às prisões e nem resistissem aos flagelos, nas arenas quando eles eram colocados ou queimados, nada disso, né? Eles se entregavam por livre e espontânea vontade. Porém, eles não se intimidavam com aquilo que eles faziam contra os cristãos, né? Contra aquilo que o Império Romano eles produzia contra os cristãos. Tanto é que quando a gente vai ler, né, algum tipo de relato dessa época, e a gente vai ver um diálogo entre o imperador ou um procônsul daquela época e um cristão, a gente sempre pensa que ele está falando assim com voz bem audível, né, para que todos escutem o que ele está induzindo o cristão a fazer. Só que não é bem isso, né? No caso, as intimações ou as conversas que eles tinham, que ele, na verdade, os procônsules, ou então o imperador, e por aí vai, né? Quem exercia um cargo de alto governo, eles sempre chegavam diante dos cristãos para poder intimidá-los, mas de uma maneira também tímida. Então eles chegavam próximo dos cristãos e meio que induziam: olha, negue seu Cristo, vai quase que pedindo por favor para eles fazerem isso, para que assim o próprio Império Romano ele não seja envergonhado diante daquelas pessoas que estão assistindo aquele espetáculo, entre aspas, né? Então eles sempre se achegavam diante dos cristãos dessa forma, de maneira a intimidá-los, porém eles mesmos já são tímidos quando eles vão falar ou quando eles vão se referir aos cristãos para poder negarem a Cristo como seu Kyrios, né, como seu Senhor. E os cristãos sempre tendo essa posição, esse posicionamento mais firme. Não nego o meu Cristo, que foi justamente o caso de Policarpo. Então Policarpo, 3 dias antes ali dele ser preso, ele estava ali em uma das suas orações, e aí ele teve um adormecimento, e no meio desse adormecimento ele teve uma visão, né? A sua visão era que ele viu o seu travesseiro pegando fogo, e daí ele entendeu que assim seria a sua morte, né? Tanto é que ali ele falou a Deus, né, que ele entendeu: olha, entendi, Senhor, que dessa forma eu vou morrer e por mim tudo bem, né? Então ele falou para as outras pessoas, né, para os outros discípulos, que ele morreria daquela forma, seria martirizado de certa forma, como aquele travesseiro ele foi, né, também incendiado, seu corpo pegando fogo. Só que ele ficou tranquilo quanto a isso. Tanto é que quando os soldados chegaram para poder prendê-lo, ele estava em um local reservado, né, em um quarto superior reservado, e dali ele poderia fugir, que foi justamente o que os discípulos, né, os outros cristãos tinham incentivado ele a fazer, porque dava para ele fazer isso, mas ele não quis, porque ele entendeu que ele teria que ficar, teria que ser preso e assim ser martirizado. Então ele foi, conversou com os soldados. Os soldados, só pela maneira dele falar, só de vê-lo, até então não tinham visto ele, né, na verdade, viu que Policarpo era um senhor, né, de idade, e a maneira como ele dialogava, como ele falava, a sua conduta, os soldados ficaram maravilhados com a Policarpo, né? Tanto é que Policarpo pediu para que pudessem levá-lo somente quando ele terminasse a sua oração, né, e a sua ceia que ele realizara ali. E os soldados assim acataram. Depois o levaram, né, ali ele teve um encontro com
o Herodes, naquela época, juntamente com o seu pai, Nicete, né, seu nome. Isso está documentado lá no livro do Eusébio de Cesareia e também do John Foxe, né, se vocês quiserem ter um detalhamento maior a respeito dessa história. E aí ele foi conduzido, né, de carruagem, ele foi convidado a entrar na carruagem deles e foi conduzido até a arena. E aí é que está justamente essa parte que eu falei, deles tentarem intimidar de uma maneira tímida, né? Tentarem intimidar Policarpo ou os cristãos daquela época de uma maneira bem tímida. Então, por que eles não levaram já Policarpo de imediato para a arena? Na verdade, eles ficaram tentando negociar com Policarpo. Policarpo, só declare o César como Senhor, só isso, e só isso basta para eu poder te liberar. E Policarpo ele não cedia, e eles tentavam ali dialogar, tentavam convencer Policarpo, e Policarpo o tempo todo se mantendo firme, até quando eles perceberam que Policarpo não abriria, né, não daria braço a torcer, e então o empurraram para fora da carruagem para que ele pudesse ir a pé até a arena, né, ali o anfiteatro, onde geralmente os cristãos eles eram mortos como um espetáculo, né, para todo aquele povo. Tanto é que nesse empurrar, né, nessa queda que ele teve, ele torceu ali sua perna, ele foi com a perna dele doendo, né, e torcida lá para a arena, para lá poder ser executado. Só que quando chegou lá, ao invés dele ser de imediato executado, o procônsul foi conversar com Policarpo para poder tentar intimidá-lo também, para poder tentar convencê-lo, né? Teve aquela conversa tímida com ele. Policarpo, negue a César, ou pelo menos diga abaixo aos ateus, né? Porque para eles, para os romanos, os ateus eram os cristãos daquela época que negavam aquele politeísmo, né? Aquela variedade de deuses a qual o Império Romano eles acreditavam e prestavam culto, né? Porém, Policarpo, ao ele olhar para a plateia e apontar para aquelas pessoas, ele declarou, abaixo aos ateus, apontando para eles, né, para aqueles que adoravam outras divindades. E mais uma vez o procônsul tentou ali intimidar ele, e ele se mantendo firme o tempo todo. Ele falou, olha, é o seguinte, eu sou cristão, eu vou lhe deixar bem claro o que eu sou, né? Até quando a gente lê um relato, como tem uma linguagem bem mais arcaica, né? A gente tende a pensar assim, que ele falou de uma maneira bem mansa, mas se você pegar aquela linguagem, converter essa linguagem para os nossos dias, a gente vai acabar entendendo que o jeito que ele falou foi uma maneira bem firme, bem rígida com aquele procônsul, né? Foi tipo assim, olha, como você pede para que eu possa lançar sorte, né, ou fortuna, como era um dito lá deles, para César, se eu sou um cristão, você quer pôr em jogo o meu caráter? Deixa eu deixar isso bem claro. Eu sou cristão. E se você quer aprender sobre isso, marque um dia, né, agende um dia que eu vou lhe ensinar o que é isso daí. Então Policarpo ele foi muito rígido, muito firme com aquele procônsul. Só que ele também não dava o braço a torcer, né? Então ele tentou intimidar ele ameaçando, pois então vou lhe lançar as feras. E ele falou, pois que lance, mande trazer elas. E o tempo todo ele confrontando ali aquele procônsul. Então aquele procônsul ele falou que atiraria fogo em Policarpo, né? E ele falou, pois traga o fogo, faça da maneira como você quiser. Então assim, Policarpo ele já estava totalmente entregue à morte, né? E outra coisa bem interessante é que antes de tudo isso acontecer, desse diálogo, né, quando ele estava chegando na arena, ele ouviu, na verdade, uma voz, né, que não só ele, mas também outras pessoas, muitas das pessoas que ali estavam, isso é documentado lá no livro de Eusébio de Cesareia, eles ouviram uma voz assim, Policarpo, seja homem, seja forte e tenha posicionamento e comportamento de homem, né? Isso está lá documentado, é muito interessante. E foi esse posicionamento que Policarpo teve diante de seus algozes, né? Diante daqueles
que lhe martirizariam, que lhe fariam mal. E isso é muito interessante, né? Esse posicionamento que ele teve, essa firmeza e a certeza de sua salvação em Cristo Jesus, de sua segurança em Deus, né? Então, ele teve esse posicionamento bem firme. E ele mandou o procônsul fazer conforme lhe agradaria, mandou jogar ele às feras, mandou atear fogo sobre ele, até que ele se irou, né, esse procônsul, e pediu para que os seus súditos pudessem trazer uma pira, né, que é justamente uma estaca com palhas ao redor, para poder colocar ele no meio e ali atear fogo. E assim foi feito, né? Eles tentaram pregar Policarpo ali, só que Policarpo pediu para que eles não fizessem isso. Olha, não precisa me pregar aqui, porque se Deus ele me dá forças para que eu venha e seja queimado, ele é o mesmo que me dará forças para eu permanecer no fogo sem querer resistir e sair. Olha só o que ele falou. Então eles acataram isso que Policarpo falou e deixou ele ali naquela pira, desamarrado não, na verdade despregado, né? Sem os pregos, só, porém o amarrou. E quando eles atearam fogo sobre Policarpo, aí é que está um fato interessante. O fogo fez uma espécie de abóboda, né? Que é justamente isso daqui, ó, essa curvatura. Ele no meio e o fogo fez isso. O fogo não o atingia, não queimava. As pessoas até diziam que sentiam um cheiro muito bom, né, vindo daquela pira, daquele fogo. Porém, o próprio corpo de Policarpo não queimava. E ele ficou ali durante tempos, durante horas, e nada daquele fogo o atingi-lo, né? Tanto é bem parecido com aquela história de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Então, eles ficaram ali, aquele fogo ficou ali em torno de seu corpo, porém não o atingia de maneira alguma. Até que então um dos súditos ele se irou, né? Ele pegou uma espada e ele desferiu um golpe em Policarpo. Então foi assim que ele morreu, né? Diz lá no relato histórico que jorrou tanto sangue de Policarpo que foi o seu sangue que apaziguou aquele fogo, né? Que pegou aquele fogo e assim o apagou. Isso é muito interessante, né? Policarpo ele não temeu a morte, ele diante da morte não temia a morte. E não só Policarpo, mas os cristãos daquela respectiva época, eles também tinham esse mesmo posicionamento. É como Policarpo mesmo falou para aquele procônsul: olha, você me intimida, né, com um fogo que ele logo se apagará, que ele, com uma hora ele vai se extinguir. Porém, o fogo eterno que Deus derramará, né, no inferno contra os ímpios, esse fogo é o que você deverá temer. E os cristãos eles tinham isso por convicção, a salvação e a segurança em Cristo Jesus, de que eles sim eram salvos em Cristo Jesus e que por conta disso eles também estavam seguros. Por isso eles não temiam, né? Então, diante da morte, os cristãos eles não temiam a morte, porque eles entenderam que foi justamente na morte onde eles emergiram, onde a morte foi o berço dos cristãos. Por quê? Porque eles tinham aquela conexão mais forte de Jesus, não só ser aquele personagem distante, como a gente vai ler a Bíblia hoje em dia e vai imaginar, mas não, de que ele é uma presença real, ele é uma pessoa real. Jesus Cristo é uma pessoa real, o qual ele foi morto e ele ressuscitou. Então eles tinham isso como uma firme convicção da esperança da ressurreição. Era como eles se entregavam e era como se eles pensassem assim: podem me matar, porque aquele que foi ameaçado pelo mesmo império de vocês, e ele foi morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, então pode me matar, porque assim como ele ressuscitou e ele me garantiu que eu ressuscitaria, também eu ressuscitarei. Então, os cristãos tinham esse posicionamento convicto e firme por conta disso, dessa esperança da ressurreição. Eles acreditavam que assim como Cristo ele foi morto e ressuscitou, eles também poderiam ser mortos, que eles também ressuscitariam.
lá no último dia, mas eles ressuscitariam. Eles tinham essa convicção, eles tinham essa certeza latente em seu coração. E assim deve ser cada um de nós, né, cristãos. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato histórico, né, e também dessa, de certa forma, desmistificação a respeito daquele imaginário popular que a gente tem a respeito ou em relação aos cristãos primitivos, né, deles serem pessoas que ficavam intimidados, por mais que se entregassem à morte, porém eram mansos demais. E não é bem isso, né? Eles tinham sempre um posicionamento firme, convicto, que esse tipo de posicionamento deles é que deixavam confusos as autoridades romanas e faziam com que elas fossem intimidadas e fossem temerosas quanto à execução do próprio cristão. Eles executavam os cristãos, porém eles mesmos, os romanos, eram bem temerosos quanto a isso, né? Eles temiam aquilo que eles faziam. Eles, na verdade, executavam-os por medo deles, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, viu? Deixem um like aí, compartilhem, né, para que mais pessoas possam conhecer esse conteúdo, não só esse daqui, mas como todo o conteúdo desse canal. E se inscrevam você ainda que não é inscrito. Valeu e até a próxima.